E aí pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Varejo Cast começando. Hoje o papo é sobre e-commerce. Qual é a situação das plataformas, dos marketplaces pós-pandemia? Quer saber sobre esse cenário? Então se liga aí porque o episódio de hoje tá muito massa. Você está no Varejo Cast. Vamos lá, tudo bem pessoal? Grande amigo Alecrim, hoje temos um tema polêmico aqui no Varejo Cast, né, cara? A gente vai bater um pouco o papo do digital, do e-commerce, principalmente do papo aí do papel dos marketplaces dentro do contexto do varejo, né, meu mestre? Tá rolando muita informação, muito debate sobre o papel de cada um desses players aí no mercado, o quanto ofusca, o quanto ajuda esse mercado, né? Como a gente tá, quando a gente fala de marketplace, Alecrim, qual que é a tua visão nesse momento desse status aqui, cara? Antes de mais nada, né, Caio, vamos pedir logo pra Yannis subir então aí a sirene de polêmica, né? Polêmica! Solta a sirene, Yannis! E é importante você que está nos vendo e você que está nos ouvindo. Quando a gente fala polêmica, na verdade, é porque existem, né, profissionais da área, né, que vão para um determinado caminho, outros profissionais que vão para outros determinados caminhos. A nossa ideia aqui não é esgotar o diálogo sobre o tema, muito menos dizer que o caminho é esse ou aquele, mas trazer aqui para a gente refletir, né, Caio? Perfeito, Alecrim, né? Queria escutar a tua opinião a respeito, mas acho que tem 3 pontos importantes pra gente frisar nesse episódio aqui. Mas como é que seria essa trajetória? Vamos começar um pouquinho antes de pandemia e trazer um pouquinho desse cenário. O que foi esse marketplace até agora, nesse momento, cara? Muito legal, né, Caio? Que a gente, quando tá fazendo nossas palestras e workshops, eu sempre tenho aquele slide, né, que mostra as tendências apresentadas aí na NRF desde 2010, né? E-commerce, não sei se você lembra, aparece ali em 2012. Exato. Lá atrás, né, cara? E o bacana é que a gente falava que era uma opção, né, pro varejista, né? Eu posso ser ou não ser digital, eu posso estar ou não estar no e-commerce. E até a gente mesmo falava, olha, tem tempo para você tomar essa aceleração. A gente falava das Digital Native Brands, né? O pessoal que veio do digital e tá indo pra loja física agora. Então o contexto mudou ao longo desses anos ali, né? Exato, e é bacana a gente começar esse episódio por aí, né? A gente fazendo um pouquinho dessa linha do tempo. Então, em 2012, aparece e-commerce como uma grande tendência, né? Apresentado no maior palco de tendências do mundo, que é a NRF, que acontece sempre em janeiro. E aí, a partir daí, alguns contextos foram aparecendo. Primeiro, é esse que você falou, né? Então, olha, você tem o e-commerce, mas você não precisa olhar para isso agora, você não precisa estar no e-commerce agora. Logo depois, começa a Amazon surgir assim, né, com tudo, né? Lembrando que, na verdade, e-commerce não começou em 2012, né? A gente tá falando no final nos anos 90, 2000, que a gente fala assim, começou a bater muito pesado pro varejo esse tema, Isso. Mas aí o começo dos 2010, por ali. Não é que a gente tá falando uma besteira aqui nessa história. Não, e é importante você citar isso, porque para aparecer em 2012 é porque a Amazon já vinha fazendo barulho, né, Caio? Exato. Então, se apresentou ali em 2012, só que ainda como uma alternativa. Depois, como a Amazon começou a ter um poder de penetração muito grande e começou a dominar certos segmentos, né, do comércio varejista, aí ela começou a ser vista como um não varejista, né? Você lembra desse momento, né? Exatamente. Passou de algo que era uma alternativa para algo que era uma ameaça, mas que não era uma coisa interessante. Inclusive, a própria Associação do Varejo Americana puxando, assim, os caras não pagam imposto. Não sei se é algo parecido com o que está acontecendo aqui agora, né? Bem parecido. A falta de competitividade. O cara não tem o custo que eu tenho como loja física para operar com o digital, né? A gente passou por esse momento. Logo depois desse momento, veio a questão de que ou você é digital ou você vai morrer. Porque o digital vai engolir o físico. Lembra disso também, né, Caio? Toda vez, né, cara? Foi quando veio o Facebook, foi quando teve a Amazon, ou seja, sempre o varejo físico ia morrer, né? Depois a gente começou a ver as empresas digitais vindo para o físico, inclusive a própria Amazon é um exemplo disso, porque adquiriu lá o Whole Foods, né? Depois começou a ter experiências como o Amazon Go, entre outras, algumas até ela já recuou e não tem mais, né? Como Exato. A Amazon 4 estrelas, Amazon Books, mas ela fez lá ali a experiência dela, o Whole Foods tá forte, Amazon Fresh, que começou digital e hoje tá lá também como loja física, começaram a invadir muito mais o digital, como o próprio Walmart, que também foi buscar essa parcela aí no mercado. Pra gente dar um speed de tempo aqui, né, nesse contexto, né? De repente veio a pandemia nessa história toda, né? E muito varejista que tava nesse contexto, né, Alecrim, eu poderia ter sido digital, ele mandatório que ele se tornou digital. Só que, né, ele já estava no meio do inverno, não dava tempo de plantar mais nada, não dava tempo de montar um e-commerce estruturado da maneira e tal.
E acho que a grande parte do caminho para muito varejo, para muita marca média, pequena, principalmente, começa pelo marketplace, né? O cara já tinha um marketplace no mercado, já se falava tendência, toda marca estava querendo de alguma maneira se tornar marketplace no digital, mas é o fato que a hora que a água bateu no bumbum, educadamente falando, todo mundo saiu correndo e muitos usaram o marketplace como questão de mercado, como questão inicial de mercado, certo, meu amigo? E aí a gente chega no momento pós-pandemia, que muitos achavam que o e-commerce ia continuar aquela curva de crescimento, e o que a gente viu em alguns setores, em alguns segmentos, exatamente o contrário, né? Ele não estagnou, ele não ficou no que ele tinha de ganho. Exato. E começou na verdade, a voltar para um patamar pré-pandemia, um pouquinho maior do momento pré-pandemia, enquanto outros se mantiveram ali, né, Caio? O que a gente começa a desenhar como cenário complexo do varejo digital hoje, que eu acho que é o grande tema desse negócio, a gente está conduzindo vocês nessa linha do tempo para trazer para quem não está entendendo ainda onde que está o digital nesse momento, dar esse contexto. Então, olha quem trouxe o primeiro ponto, que é que o varejo não continua esse ritmo acelerado de crescimento pós-pandemia, e até era um pouco óbvio que isso aconteceria, porque a gente tinha uma questão que não havia o canal físico, então não era um crescimento natural. Então as pessoas de alguma maneira iriam voltar, pelo menos parte desse crescimento, para o varejo físico, e aconteceu isso de fato. Porém, o digital ainda tem um campo para crescer, e se comparado com os países da Europa, dos Estados Unidos, é gigante ali, né? Tem pelo menos mais 10% para crescer. Eu acredito em 20%, 25% fácil nos próximos anos. Hoje a gente está em torno de 14%, 15% aqui pós-pandemia, né? Essa história toda, a gente saiu de 4%, nós estamos em 14, 15 hoje, mas tem 20, 25. Ô Caio, qual o segmento que teve mais penetração? Porque quando a gente fala em e-commerce, quando a gente fala em marketplaces, também é importante as pessoas perceberem que quando a gente fala, você fala em 14, chegar a 25, tem segmentos que estão acima disso, né? E tem outros que estão abaixo. Então você está falando aí de do número geral, mas quais são aqueles que têm mais dificuldade de penetração e de crescimento no e-commerce, e quais aqueles que surfam muito bem essa onda do e-commerce? A grande ruptura que a gente teve, né, ao longo desses anos, a gente começou todo mundo a comprar o digital por questões mais simplificadas lá, os livros, os eletroeletrônicos, né? Um pouco mais commodity dessa história. Eu acho que dois mercados, segmentos que conseguiram ir muito bem nesse mercado aqui digital e crescer bem, eu acho que a gente pode falar de alimentação, principalmente parte de supermercado, que era pífio antes de pandemia. O consumidor brasileiro tinha medo de comprar fruta no e-commerce. Será que vai chegar amassado, queimado, né, estragado de alguma forma tal? Pelo menos as grandes capitais, os grandes centros ali, abastecidos por esses grandes players aí de marketplace hoje, acho que esse medo terminou, não é mais um problema isso hoje. E acho que vestuário, né? As pessoas estão acostumando a comprar vestuário no online. Muita gente tinha medo do caimento, da compra e tal, mas isso mudou drasticamente ao longo dos anos, e isso é parte do contexto que a gente vai falar de uma Shein, que aliás é Shein, não é Shine, né, pessoal? É Shein de She Inside, aprendam essa. A gente aprendeu aí o Alecrim um tempo atrás, né? Então é ela dentro da moda, She Inside. Então é Shein, não é Shine. Então o pessoal da Shein, né? O tamanho desse mercado e o risco que traz. Por favor, Yannis, levanta aí a vinheta de Caio é Conhecimento. Opa, padão! Nossa nave mãe Yannis tomando conta da gente aqui dos efeitos sonoros aqui. Acho que são esses dois que cresceram mais, tá? A gente tem alguns mercados, assim, eu acho que tem uma coisa, material de construção, por exemplo, você pensar porcelanato, tinta, muita coisa que a gente vê no digital não é tão fidedigno ao real. Então existe uma dificuldade ainda de comprar. Colchão, sofá, puxa, o negócio do conforto, né? Um travesseiro, eu preciso testar isso de alguma forma, a não ser que eu tenha uma referência muito boa daquilo comprar. Foi uma compra mais específica, sei lá, um produto, vou citar uma marca aqui só pra gente brincar, vai. É um produto da Polishop, que é um travesseiro só que promete milagres. Você não vai precisar testar, você vai comprar, testar em casa aquilo. Mas normalmente você vai comprar sofás, você vai escolher o sofá melhor, mais adequado, mais confortável para você. Essas nativas digitais que a gente fala tanto, pegar o exemplo da Casper, né, que é uma marca americana de colchões que começou digitalmente. Exato. Mas o modelo de expansão dela é loja física, né? Porque exige aquela experiência, ele tem lá aquele tipo de loja com aquelas casinhas que tem todo o ambiente ali montado, que você pode experimentar o colchão, e ele ainda tem uma promessa que é muito, muito importante. 100 dias para você se acostumar com o seu colchão, você pode devolver. Eu vejo muito pessoal, Eu Colchão, Anjos Colchões, Probel, Ortobon, tanto faz, todas as empresas de colchão hoje também, prometendo coisas similares, né? 20 dias, 15 dias, tantas noites, né? Porque tem essa questão da dúvida, né? Então eles estão quebrando essa dúvida. Mas, tirando colchões, sofás e questões à parte nessa história, né? A gente chega no momento atual, né? E para pontuar exatamente esse momento, que é o tema, o grande debate dessa conversa aqui, né? Acho que o maior problema que a gente tem hoje, cara, é que no pós-pandemia,
o marketplace se tornou tão importante para o consumidor, e aí a gente está falando dos grandes líderes de mercado, Mercado Livre, a própria Americanas, apesar da crise, mas o Magalu, a Amazon em si aqui no Brasil, a Shine, Shopee, AliExpress, todos esses caras. iFood, quando a gente fala de comida, né, o Rappi, nessa história, tudo nesse contexto. Então, são plataformas hoje que elas tornaram mais difíceis o caminho do varejista, que tenta um caminho próprio dentro do digital. Então, você pega uma pizzaria, por exemplo, de bairro, dificilmente ela tem conseguido convencer os seus consumidores a usar um aplicativo próprio que não seja o iFood. Porque é muito mais cômodo hoje para um consumidor ter o seu aplicativo favorito, o One Stop Shop. Eu compro o que eu quero, na hora que eu quero, não preciso comprar só aquilo que você vende. Então o cara não precisa ter 30 aplicativos do restaurante, da hamburgueria, da pizzaria, do cara do lamen e tal. Ele vai ter um só. Como que as marcas conseguem se posicionar na cabeça do consumidor? E a própria Magazine Luiza, se for da Magalu, muito antes de pandemia, eles já falavam dos super apps, e a própria Magazine Luiza já corria atrás de ser um grande super app de mercado, frente a uma Amazon, frente a um AliExpress, etc, tal, que estavam começando a engatear nessa história toda. O super app é exatamente esse posicionamento. Claro que tem, já tinha lá fora, mas quem se apropriou desse termo aqui primeiro foi a Magalu. É exatamente esse conceito que vem com outra palavra em inglês que Caio usou aí, que é o One Stop Shop. Você ir, você resolver tudo num lugar só. Que é muito o conceito de vários marketplaces físicos, como shopping centers e outros que a gente vê aí. Você conseguir ir e resolver tudo num lugar só, né? Então simplifica a sua vida. Então, Caio, o que você está trazendo é bacana, porque você vem do ponto de vista do consumidor, o marketplace é simplificar a minha vida, né? Exatamente. É facilidade, é tudo num lugar só. Imagina a quantidade de aplicativos que você ia ter que ter no seu celular para você comprar em todos os lugares que você compra. Comer fora toda vez que dá na telha, por exemplo, que eu acho que é um caso que as pessoas acabam usando 2 ou 3 vezes por semana facilmente, né? Então assim, poxa, toda vez que eu quero comer fora, eu vou ter que pegar o aplicativo da casa de sushi, né? Mas eu gosto do sushi do outro também, então tem que ter 2 aplicativos no celular, então isso impede esse crescimento, né? Do outro lado, a gente tem o varejista que toda vez que faz essa venda via esses marketplaces, além dos seus custos operacionais, ele aumenta esse custo porque ele deixa aí um take rate, ele deixa uma fração dessa operação dali da venda. Próxima, depende o caso, depende o aplicativo, depende do mercado, próximo aí mais de 25%, 27% do cara, da receita vai para lá. E pior, né? Ele não é dono do dado, né? O dado fica com o marketplace, então ele não sabe quem é o consumidor, tá? Só chega o pedido e ele despacha o pedido. Agora, o grande contexto que a gente tem nesse tudo, né? É o que a gente vem falando pro varejo hoje. Então, quando o cara fala assim, eu quero ir pro digital, eu falo, não, ir pro digital, montar o teu e-commerce é a coisa mais simplificada do mundo. Você monta um site hoje, um e-commerce, e até depende da plataforma gratuitamente. Então não é mais um estresse montar o seu e-commerce. A questão é, como uma loja física versus o shopping no passado, né? Então o cara montava uma loja do bairro, aí ele tinha que trazer pessoas só para aquela loja. E lá o shopping concatenava um monte de gente com um monte de interesses diferentes e o pessoal aproveitava aquele tráfego. Com o marketplace é igual. Eu montar o meu site hoje não significa só montar o site. Significa que eu vou ter que investir muito em propaganda, em awareness, em visibilidade, né, para traduzir o termo, para que eu seja visível para o mercado que eu tenho aquele e-commerce a partir de hoje. Então assim, não é só mais montar o e-commerce, esse tempo já passou. Até porque lá existe uma competição muito grande, né? Então, e aí você tem que abrir a loja no marketplace, você tem que direcionar fluxo para ele, de todo jeito, né? É como você vê, por exemplo, a maioria das pessoas que navegam no Instagram, por exemplo, hoje, a quantidade de propaganda que tem, então assim, chamar atenção tá muito difícil, né? É um oceano vermelho hoje. Então, e o marketplace consegue trazer muito mais isso pela força, pelo número de pessoas envolvidas, pelo número de vendedores ou sellers, como eles gostam de falar lá, envolvidos. Eles conseguem ter uma força de marca, de promoção, de tal, que acabam fazendo com que as pessoas acessem muito mais do que um e-commerce tradicional. Então assim, o grande problema que assim, a gente tem, de fato as pessoas gostaram de marketplace, de compra via marketplace, né? Elas adotaram isso como modelo de compra, um one-stop shop, né? Parada única na conversa toda. A gente tem um momento pro varejista que é difícil para ele criar um e-commerce a partir do zero hoje, porque não é pela gana de montar o e-commerce, mas como é que eu vou colocar aquilo na vitrine, como eu vou trazer pessoas para comprar comigo, e essa é a grande dificuldade do varejista hoje. E aí ele tem o terceiro ato dessa nossa conversa aqui, meu amigo, que é como eu vou brigar com essas plataformas internacionais, né, cara, que estão chegando numa barra pesadíssima pro varejo aí. Se eu trazer aqui alguns dados, tá? Uma pesquisa do perfil do e-commerce brasileiro, realizada pela Big Data Corp em 2021, ou seja, uma pesquisa recente. Segundo o Big Data Corp, existem no Brasil cerca de 1,3
1,3 milhões de lojas virtuais. Nós estamos falando de 1,3 milhão de lojas. Exato. Desse total, aproximadamente 71% usam marketplaces. Ou seja, eu tenho 1,3 milhões, 71 usam marketplaces. Ou Estão no marketplace de alguma maneira. A ABECOM, né, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, informou também, né, junto com essa pesquisa, que em 2021 o faturamento de marketplaces foi 133 bilhões, ou seja, aumento de 31% em relação ao ano anterior, 2020. Se bem que 2021 a gente tem pandemia no meio, né, Caio? Sim. Os marketplaces representam 81% desses 133 bilhões, né, cara? Então, é muita coisa. É muita coisa. Mais de 80% da venda eletrônica hoje está concentrada dentro de marketplace. Então, olha a dificuldade que o varejista tem dentro do contexto, que ele precisa ser digital, que ele precisa ser um mini canal, tudo o que se fala o tempo todo, o tamanho do espaço que esse cara tem hoje é muito raso, é muito pequeno esse espaço para crescimento. Para finalizar esses dados da pesquisa, os destaques no Brasil, B2W, que para quem não sabe são as marcas Americanas, Submarino, Magazine Luiza e Mercado Livre, em nomes que operam aqui. O último dado relevante é que em termos de número de vendas foram 242 milhões. Isso aí já são dados da Ebit Nielsen. Desses 242 milhões, 75% foram realizados em marketplace, ou seja, o consumidor abraçou o marketplace, né? Abraçou, acho que pela comodidade, né, cara? Pela entrega, logística, inclusive porque essas empresas, com os caminhos que elas têm, com a força que elas têm, elas conseguiram criar serviços de logística que um cara pequeno hoje não consegue, né? Entregar no mesmo dia, tal, então, né, o corte e tal. Que eu acho que a gente, na nossa conversa de local, de varejo de bairro, se o cara souber trabalhar, ele consegue atender da mesma maneira. Mas uma coisa interessante é que essa parcela aí de percentual que pode ir de 5% a 30%, ela aumenta ainda quando você vai investir em anúncios, né, dentro do próprio marketplace para atrair. E se você pega alguns determinados tipos de serviços que você se torna ainda mais dependente desse marketplace, como por exemplo, desenvolvido pela Amazon, o FBA, que é o Fulfillment by Amazon, que também a Magalu tem, que o Mercado Livre tem. A gente viu o Walmart lá fora ofertando alguma coisa parecida agora também, né? Que é o GoLocal deles lá, o GoLocal. Que é exatamente essa questão de, poxa, deixa que a gente cuide de tudo, né? Ou seja, eu cuido da tua logística, eu cuido do teu estoque, eu cuido de entregar, eu cuido de vender para você, mas você deixa mais dinheiro na mesa, né? Exatamente, cara. É o serviço, conveniência, também pro lojista necessitar. E aí a gente chega no último papo, que é o grande debate do varejo neste exato momento sobre o papel do marketplace, né? O varejo já entendeu o quão dependente era do marketplace. Mas mesmo que ele consiga tentar brigar com os marketplaces, né, ele tem o caminho próprio, briga com o marketplace, ele tem uma outra bandeira aqui nessa história, que são os players internacionais. E aqui principalmente a gente está falando de Shopee, Shein, AliExpress, né, o pessoal muito da China, nessa conversa toda, né? E o grande debate que está tendo hoje, Alecrim, é assim, ó, você trouxe um contexto muito interessante para a gente falar que o varejo é cíclico, né? O e-commerce versus físico. Eu não consigo operar com o digital, no preço do digital, porque aquele cara, não tem o custo que eu tenho de gente, loja, luz, água que eu tenho que pagar, não é competitivo para mim. Esse foi o debate até o momento. E acho que isso já está um pouco mais nivelado. Como aconteceu nos Estados Unidos, no início não existia uma taxação. Exato. Né? Quando eu falei lá no início. Então a Amazon não pagava impostos das vendas online. Hoje ela já paga e ela continua competitiva lá, né? E o terceiro problema é esse, agora a gente tem esses players que estão sendo questionados, né? A gente tem lá o IDV indo no papo político, indo lá para cima nas altas cúpulas ali discutir essas questões e tal. A gente tem outros países como a África do Sul discutindo isso também nesse momento, que um player como a Shein, por exemplo, ao mandar a mercadoria para o Brasil, não é taxado. Né? Às vezes separa as mercadorias para que elas não sejam taxadas. E isso é uma briga injusta, é uma briga difícil com o próprio covarejista aqui, né? Lembrando, a gente está impedindo marcas nacionais de crescerem e o consumidor optando por uma questão apenas de preço por comprar com esses players, muitas das vezes, ele também está arrebentando a indústria nacional, né, no médio prazo, porque não vai se tornar competitivo produzir para o Brasil, para vender para o Brasil. Então a gente tem um problema que ainda não está na mão do consumidor, mas esse consumo agressivo desta forma pode impactar. Lembrando que a gente está falando de players que não tinham vendas significativas há 3 anos atrás, eles eram ilustres desconhecidos da maioria da população, e uma Shein hoje, saiu notícia semana passada, um report lá do Estadão, né, já ocupa 27% do mercado de vestuário. É um risco bravo, né, então assim, um cara que entrou do nada, vamos usar a palavra que eu não gosto, disruptivamente,
mas de maneira injusta, porque é uma questão que não tem imposto, não tem taxa, mas que está comendo, nadando de braçada nosso mercado nessa história toda, certo, meu amigo? E aí uma coisa, né, Caio, que a gente vê com isso é que se torna cada vez mais importante é o que a gente vem falando, de ser local. Exatamente. Essa questão de você estar ali próximo de uma comunidade, desenvolver a sua comunidade ao redor. Para quem consegue montar uma estratégia local, talvez não sofra ou sofra menos, né, meu amigo? Exato. O contexto do digital, ele é muito mais do que um www para chamar de seu, um arroba para chamar de seu. Cara, pode ser, inclusive arroba, quando a gente fala do contexto da rede social, a venda pelo WhatsApp. A venda pelo WhatsApp é uma venda digital, né? Então assim, se eu ter que mandar um link de pagamento, ter que mandar foto de produto, vídeo, você tá mandando on demand ao invés de pedir pro cara acessar a página. Então a gente muda esse contexto, então as coisas estão no digitais. Então assim, como eu atendo meu consumidor agora? Esse dia eu tava falando com uma pessoa que foi alguma coisa, não lembro que comprou, mas foi um desses produtos, acho que foi sofá, alguma coisa assim. Cara, a menina fez uma chamada de vídeo com o consumidor para fazer a venda. Isso é bacana. Por que não? O cara tá na casa dele, quer comprar, tá com dúvida, peraí que eu vou mostrar para você. Olha, tá aqui, tá com câmera, vídeo, foto e tal. Começa a mostrar os produtos, né? Fazer essa venda usando um aplicativo móvel, que é o WhatsApp aqui no caso, mas assim, usando tecnologia para condicionar essa venda digital. Lembrando também que sites hoje tem alguns que carecem de informações, né, técnicas específicas sobre o produto, a gente até fica confuso até de comprar. Mas o fato é, só pra gente bater como conclusão, né? Não tem uma conclusão nossa de qual que é o melhor caminho a seguir. Eu costumo usar uma frase que não é minha, amigo, mas assim, ó. O que vale para um, vale para outro. Pronto, é uma forma diferente. Que você fez uma substituição fantástica. O que se acontece para um tem que acontecer para o outro também, que essa é a lógica da frase. Se vamos tirar o imposto de um, então tira de todos. Nós vamos dar imposto para um, tem que dar imposto para o outro também. Então assim, para que seja competitivo na mesma base. Acho que quando todo mundo joga o mesmo jogo, isso chama uma competição sadia. Eu acho que esse é o papo que o grande varejo está debatendo hoje. E a gente fala, mas o pequeno fala, mas eu me vendo para o marketplace muito bem. Ótimo, beleza. Só que assim, em algum momento, onde só tem esse tipo de marketplace, a sua situação pode ser mais complexa. Você pode ficar amarrado demais nesse tipo de player. Isso dá menos liberdade para você ter um caminho digital próprio, fazer as suas ações, criar suas promoções e serviços, ou até mesmo entender você mesmo, o teu consumidor, certo, meu amigo? Por isso que é sempre importante você não ter uma estratégia só. Essa estratégia não está só concentrada no marketplace, mas paralelamente você desenvolver sua estratégia local para ir desenvolvendo paralelamente a sua comunidade, porque as regras, eles podem mudar a hora que quiser. Exatamente. Então muda a regra, aumenta percentual e tudo, e aí você fica ali na mão. Eu tava lembrando aqui, a Shein, ela já passou a Zara nos Estados Unidos. Exatamente. Imagina o debate que está tendo lá também, né? O debate que está acontecendo lá nesse momento. Espero que esse papo aqui, né, que é muito mais trazer esse assunto para que você que é varejista possa refletir se a estratégia que você está usando é a melhor para você, de você não depositar todas as suas expectativas em um lugar só e você ir trilhando, e principalmente olhar para essa questão do desenvolvimento da sua comunidade local, ali de ser parceiro, de estar ali para poder se proteger também e ter a sua própria estratégia correndo paralelamente a qualquer outra que você desenvolva. E assim a gente encerra mais este episódio fantástico do VarejoCast. Tenho certeza que o tema foi relevante para você, para o teu negócio. E lembrando, lá, toda terça-feira, tá? Você tem esses episódios aí um pouquinho mais longos, a gente tem um deep dive, aí a gente aprofunda um pouquinho mais algum tema para você. E não deixa de entrar nas nossas redes ali no LinkedIn, no Instagram. Olha, poxa, por que você não bate um papo sobre isso ou traz esse tema? Dê sugestões pra gente adora. Lá no nosso grupo do LinkedIn tem quase 48 mil pessoas com a gente no LinkedIn, então esperando você lá também, tá? A gente vira e mexe e coloca a enquete pro pessoal dos próximos programas, então é bem bacana você participar com a gente. Queria que vocês entrevistassem tal pessoa, tal. Traz pra gente quem que vocês gostariam que estivesse aqui com a gente, tá? A gente vai começar essa série de entrevistas e toda quinta-feira, a gente começou semana passada, a gente vai fazer o VarejoCast Express. O que é o Express? São 3 a 4 minutos que a gente traz um tópico do dia, só para não perder o time, para trazer para vocês uma notícia relevante do momento aqui. Semana passada a gente falou de banco, o pau tá quebrando ainda nessa história de banco toda e como afeta o varejo. Até quinta-feira a gente tem que tomar cuidado, até que a gente tá falando em cima da hora, para tratar o assunto mais quente possível para vocês nessa história. Certo, meu amigo? Certíssimo. Então não esquece também no final do conteúdo, quando você estiver ouvindo no Spotify ou vendo, sempre tem uma perguntinha ali, uma enquete, uma pergunta, responde, interage, compartilha, segue o VarejoCast. E só o último pedido, meu amigo Yannis, faz a vinheta aí de traduzindo o Caio, porque ele falou deep dive, bota aí o que é deep dive pra galera, porque de vez em quando saem esses termos em inglês aí, então... Mandar o Duolingo patrocinar a gente. Pesca lá atrás, quando ele falou, ele explicou pra gente como é que se fala Shein, e ele falou Shine, tá bom, então tá dá aquela... lá ali naquele momento, bota Shine,
E também o Awareness. Rapaz, ele gastou hoje, hein? Awareness, não, ele gastou você tá me hoje. caçando, o teu caderninho tá longo hoje, tá longo. A gente vai melhorando cada episódio, mas o importante é ter vocês com a gente, pessoal. Um grande abraço, até mais e tchau. Valeu. Você assistiu Varejo Cast.